Um abraço, galera! Mais um episódio do Bora Pra Resenha. Agora, depois de atingir a marca de 1 milhão de visualizações, estamos muito felizes com isso. E recebendo como comemoração um cara do maior naipe que a gente podia ter. O presente é nosso. É, o presente. É que negócio, né? Nós que fazemos aniversário e o presente. Mas o presente é nosso mesmo. Dudu adora isso. Vili Conver, Eduardo Madeira. Uma das grandes atrações da Rádio 98. Um cara sensacional que eu conheço e acho nota 10 demais. Além de um talento absurdo. Alto astral. Alto astral. Um cara nota 10. Não tem como mais te qualificar. Você é um cara incrível e a gente gosta muito de você. Obrigado por você ter vindo. Você tá doido, rapaz. Você sabe que vocês têm tanta moral comigo que eu não sou de participar de entrevista, de podcast, porque tem duas profissões, filho pequeno. Mas, cara, o que eu acompanho o Bora Pra Resenha, falei isso com o Eltim, pô, acompanho o formato incrível, adoro o Elton, eu tinha falado isso com ele anos atrás. Todo mundo tem um problema na vida, um desvio de caráter. Sim, não, eu mandei direct no Instagram pro Marcão, quando ele comentava diariamente lá na Super. No seu caso, o primeiro contato que a gente teve foi daquele evento incrível do Cauã, que você organizou, que foi incrível. Então, pô, vocês estão de parabéns. Vocês me tiraram de casa na segunda-feira à noite. Putz, é que vocês têm moral pra cacete. Bom demais. São feras, bicho. A gente tá muito honrado. Nossa agora, né? É isso aí. Ouvir isso é uma felicidade pra nós. Tudo bem, Eltim? Tudo ótimo. Maravilha, Marcão. Vem aí agora o Bora Pra Resenha Cauap, As ideias começam a surgir. É assim que acontece, né? As ideias Grandes ideias surgem dessa maneira. Já teve a primeira edição, que foi o Mineirão Cauap, a segunda foi o Minas Tênis Clube Cauap. E agora? Quem sabe o BPR Cauap. Vamos sonhar. Claro, não custa nada. Ô, Eduardo Madeira, cara, como é que surgiu essa história de você fazer essa imitação perfeita de um dos caras mais incríveis que já narraram futebol, que é o saudoso Vili Gonzer, né? Da Itatiaia, que fez história na Itatiaia. Foi natural, assim? De repente você percebeu que você imitava ele? Cara, foi a história mais maluca do planeta, velho. Eu era uma criança que não gostava de futebol. E o meu pai me chamava para ir ao campo e eu, não gosto de futebol. Você é de BH? Sou nascido e criado em BH, morava em Santa Teresa, na beira da linha do trem, perto de onde é a Pizzaria do Cardoso. Aí mudamos pro bairro Floresta, aqui pertinho do estúdio, pra rua Teixeira Magalhães, que é a rua da quadra da Floresta, onde mora o comandante-geral. Mudei pra lá aos 10 anos, e aí meninada na rua, jogando. E aquela quadra de futebol de salão, jogaram grandes craques do futsal. Eduardo Amorim jogou no Cruzeiro, Marquinhos Silva jogou no Atlético, Jackson, Pio, campeão brasileiro pelo Galo. E só tinha jogaço lá, velho. Aí eu viciei com futebol, juntou com torneio de escola. Comecei a viciar com futebol. E aí, de um dia, eu comecei a escutar rádio. Não gostava da Rádio Itatiaia, gostava de escutar, sabe quem? Vilibaldo Alves, na Rádio Confidência. E aí, um dia, comecei a escutar Itatiaia, porque era uma transmissão mais completa, do ponto de vista de informação. Comecei a escutar o Vili Gonzer e falei, eu acho que eu consigo imitar esse cara. Pá! Sem treinar, sem testar, sem nada. Eu era aquele cara que imitava o colega da escola, desenhava o professor no quadro. Comecei a imitar o Vili Gonzer. Os caras ficaram malucos. Que isso? Parece pra caramba. Aí, jogando bola, os caras, tinha gente que me chamava de Vili. Comecei a imitar ele do nada. Ladrão, entregou do cara! E aí, 1 milhão de anos depois, quando comecei a imitá-lo, provavelmente em torno dos 13 anos, em 2003, eu, preparando para ir trabalhar, eu trabalhava com um supervisor de telemarketing, zapeando rádio, na hora do almoço, eu lembro exatamente como hoje, estava sentado no chão do meu quarto, com um prato na cama, olha que loucura, zapeando rádio, comecei a escutar a primeira versão do 98 Futebol Clube. E aí alguém se propõe a imitar Vili Gonzer lá, eu escutando, que era o Guilherme Melo, que é o narrador dos Jogos do Cruzeiro, né? Hoje, sim. Milton, da 98 e tantos outros. Robertinho. Eu fui mandei e-mail pros caras, gente, parabéns, o programa de vocês é maravilhoso, mas esse cara que imita o Vili Gonzer, pra imitar o Vili Gonzer, ele é ruim. Se vocês quiserem saber, vocês ligam pra mim. Deixei o telefone, não é que eles me ligaram? Acabou de fazer 19 anos agora. Quem te ligou, você lembra? Cara, foi maravilhoso. Eu mandei o e-mail numa quarta-feira.
Na sexta-feira, os caras ligaram o telefone fixo lá de casa, eu trabalhava à tarde. Quando eu atendi os caras, quero falar com o Eduardo Madeira, que aqui falando, é o advogado do Willy Gonza. Aí, zoeira, né? Imita aí. Eu imitei, falei, não, vem cá. Aí eles duvidaram, depois eles me contaram. Depois eles duvidaram, achando que era gravação. Imita falando isso. Eu imitei, nossa, que legal. E aí eu fui a 98. Detalhe, era véspera de um Cruzeiro e Atlético, em 2003, o Cruzeiro era aquela máquina, em que o Cruzeiro ganhou de 1-0 o gol do Mota. Isso, e que dia que foi isso? Dia 13, tinha que ser 13, né? Dia 13 de outubro de 2003. Por incrível coincidência do destino, aniversário de Willy Fritz Gonza. Eu faço aniversário de rádio no mesmo dia do aniversário de Willy Gonza. Olha que loucura isso. É muito doido. Muito. 19 anos isso agora. Mas você não lembra quem te ligou, não? Nada dos meninos. Não, todos eles. O Gilbert, o âncora até hoje. O Guilherme Melo. Não, tô falando quem você... Não, quem eles recebeu, estavam né? alternando lá. Colocaram no Viva Voz, provavelmente. O Gilbert, Gilbert Guilherme Melo, né? E o Marquinhos Baiano, o Padreco, os três. O programa era feito E aí pelos você três. começou imediatamente no... Aí eles me convidaram, fui na 98, que era na Serra. Como eu já mexia com treinamento corporativo, treinamento empresarial, onde comecei? No Minas Tênis Clube. Dei aula fui um dos primeiros caras que deu aula de informática, de Windows 95, no prédio do relógio, que eu amo Minas. Falei isso com vocês. Agora, como o microfone não foi para mim um corpo estranho, como eu tinha capacidade de improvisar, de brincar, então os caras, eu tinha o timing da brincadeira, né? E aí os caras gostaram, volta aí no feriado, volta aí no feriado, volta aí no feriado, volta aí no feriado. Acabou o programa na 98, porque eles tiveram um desacerto comercial com a direção da rádio. O programa reiniciou na Rádio Favela, que eu nunca fui. E eu passei a ser um integrante fixo, que era de 6 a 7, o Fanático Futebol Clube. Foi pra Transamérica também? Depois foi para Transamérica. Na Favela, de 2005 a 2007, na Rádio Favela, às 6 da noite, no Estúdio REC, no Prato, que era um dos estúdios do Alexandre, um dos estúdios mais bacanas. Eu mesmo nunca tinha ido na Rádio Favela, nunca fui. E lá nós começamos a narrar jogo brincando, do jeito que a gente faz hoje. Eu e Guilherme, né? E de lá ficamos 2 anos, depois fomos para Transamérica, ficamos 2 anos na Transamérica, mas sem transmitir. E fazendo as vozes mesmo, né? Sim, era Alberto Rodrigues e mesmo Willy jeito. Exatamente. Alberto Lombriga e Willy Cover. Né? E aí a gente narrava jogo na Rádio Favela. Depois fomos para Transamérica, tem um programa diário, ficamos 2 anos na Transamérica, mas sem narrar. O programa acabou em 2010. Mentira, o programa acabou em 2009, se não me falha a memória. Quando foi em 2010, o programa voltou na 98, mas eu já trabalhava em horário comercial, já tinha feito uma carreira em call center. E quando os caras foram voltar, eles conversavam com a 98. Pô, vamos narrar jogo, brincando, mas o Rodrigo Carneiro não acreditava. Como é que começou a jornada esportiva 98? Você fez uma pergunta, eu tô 10 Não, mas pode. Vai, Dudu, pode falar. Olha aí, bicho! Como é que começou a jornada esportiva 98? Eu trabalhava na Alma Vivo, num call center, lá no Vale do Jatobá, perto de Ibirité. Eu indo almoçar com a minha equipe. Vai ter 98 Skank. E os caras vão convencer a 98 de que narrar daquele jeito podia ser legal. Eu mandei um SMS para Mário Alasca. Disse, cara, eu narro o jogo. Eu narrei o Atlético, narrei o 98 Skank, zoei pra caramba. Mas você narrou como Willy Cover. Willy Cover, claro, sempre. Claro. E zoamos pra caramba, e zoei pra caramba, narrei quase que sozinho, sem repórter. Aí o Rodrigo Carneiro ficou louco. Não, amigo, quero ser com a gente, cara. Eu falei, cara, vamos narrar jogo, fim de semana, pá. E no rádio, fim de semana de música no fim de semana, não rentabiliza, né? A audiência da rádio foi imediatamente... Foi online, assim, e tamo aí. Eu falo que a 98 é um case mesmo de sucesso, né? Porque a Itatiaia, durante anos e décadas, né? Ela reinou absolutamente sozinha. E hoje, mesmo com
com a concorrência da Super, da 98, a Itatiaia ainda é um canhão E você absurdo. mudar um hábito, ainda mais em relação à rádio, o negócio está arraigado na gente, é extremamente difícil. Porque você viu, por exemplo, durante muitos anos existia a Itatiaia, existe a Itatiaia até hoje, mas tinha Rádio Globo, Inconfidência e outras. A Capital, a Transamérica tentou fazer também algo parecido, mas muito parecido com o formato que a Itatiaia fazia. E aí vem a 98, isso é que é a sacada, né? Vem a 98 imitando os caras da Itatiaia, fazendo um negócio completamente diferente. Só que com a leveza genial, também no negócio, né? Ter colocado o humor, ter colocado uma pitadinha ali da zoeira. Mas é o que eu falei com a Madeirinha aqui agora, e sempre falo com a turma da 98 que vem aqui, que no começo a zoeira era forte, era como se fosse um programa de comédia, era um jogo ali rolando e 3 horas de comédia. Os caras de uns anos pra cá chegaram numa fórmula que tem tanta informação, de tanta qualidade quanto a Itatiaia, quanto a Inconfidência, quanto a Super, mas tem aquela pitada de humor que só eles dão. Eu, por exemplo, cresci minha vida inteira ouvindo Itatiaia e eu escuto 98 nas transmissões. Por quê? A qualidade da informação é a mesma, mas eu vou rachar de rir dos caras ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você está concentrado ali no ar, falei, o Hulk tomou um cartão, eu primeiro, o segundo, o Edu machucou aqui. A informação vai estar lá, mas eu vou dar risada no toque, nesse tempero. A palavra certa é essa, é o tempero que os caras dão. E achar esse meio, achar essa linha entre a informação. Que ela é fininha, né? E a brincadeira, tem uma velho, é muito sensível. Tem uma sensibilidade que vocês têm, que é natural de vocês, porque futebol mexe com a paixão do torcedor, né? O cara pode estar ali no momento de euforia, mas ele pode estar muito puto com o que está rolando. E às vezes é uma piada ali que você não está na hora boa de ouvir, você muda de estação, isso é natural. Vocês conseguiram, foi natural de vocês, é um processo, imagino, que não foi de uma hora para outra. Tem uma fórmula. Vocês conseguiram chegar nesse equilíbrio de brincar e falar sério mesmo. Edu, eu vou voltar aqui na questão de Willy Gonza. Eu sou muito fã da história do que foi o Willy Gonza no Rádio Mineiro. Eu queria saber mais detalhes de como que foi, assim, o encontro de vocês, como existiu esse encontro, como que foi a questão de sensibilidade do Willy com você. Conta mais sobre o Willy e o Willy. Cara, o Willy Gonza era um cara extremamente sistemático. Né? Vocês que são da imprensa, vocês sabem disso. Muito tradicional e um poço de conhecimento. Né? Cultura. Um absurdo de arauto de conhecimento. A primeira vez que eu tive com ele não foi presencialmente. O Álvaro Damião fez uma homenagem surpresa para ele num Bola Premiada, em 2003, nesse mesmo ano. E aí eu fiz uma imitação para ele de um outro estúdio escondido para ele ao vivo. E ele estranhou, assim. Ele não foi tão simpático assim. Que porra é essa? Não. Deselegante jamais, mas que foi ao vivo, né? Foi surpresa. Mas ele foi meio indiferente. Depois teve 2 episódios maravilhosos. Um no programa do Orlando Augusto, no Jogada de Classe, na TV Horizonte, que era perto de onde era 98, na Nossa Hora do Carmo, em que a gente foi convidado pelo Orlando e eu tive lá com ele. Aí o programa foi legal pra caramba, surpresa pro Vili também. Acabou o programa, o Vili chega pra mim e diz: Eduardo, pega leve, hein, garoto? Anos depois, então meio desconfiado. Normal, né? Anos depois, eu já tendo alguns anos de rádio, já transmitindo muito, ele tendo fatalmente acompanhando repercussão, os meninos da Web Rádio Galo, Beto, Eduardo, Kit Vargas, fizeram uma homenagem para o Willy em 2013, 10 anos depois. E aí me chamaram, aí eu falei assim, cara, dá uma consultada a ele, será que ele vai ficar confortável? Não. E os meninos... Que já rolou isso 2 vezes e não foi bom. Ele não ficou tão confortável e tal. Mentira, antes disso, na própria Itatiaia, errei a linha do tempo, na própria Itatiaia, o João Vitor Xavier no Bastidores o entrevistou e falou, Willy, você é tão sucesso, mas você é tão sucesso que... Quando a gente falou que você viria, a audiência ficou empolvorosa, ele já tinha saído da Itatiaia, em que você é tão sucesso que você é sucesso até quando você não está no ar. Aí falou, né, do meu trabalho, 98. E aí sim ele foi simpático. E eu escutei isso sem saber que ele ia na Itatiaia no dia, no bastidor, e eu fiquei tão emocionado. E aí em 2013, no Web Rádio Galo, ele foi muito carinhoso comigo, mas muito carinhoso. Eu fiquei muito emocionado. E para voltar, quem deu carona para ele fui eu no meu carro. Que a família dele morava, tinha uma casa aqui no Esplanade. Então, assim, para mim foi
foi um envelopamento de uma realização, porque o Willy Gonzer merecia narrar o Galo campeão da Libertadores. Eu falei com ele, cara, você estava lá comigo. E toda a narração que eu faço, né? Eu fiz agora de jornada esportiva 11 anos e meio. Eu narrei 14 títulos do Atlético. Narrei o Galo campeão da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil 2, Recopa. Todo título você tá lá comigo. E quando ele teve o passamento dele, a família dele foi muito carinhosa comigo. Eu mandei uma coroa de flores e a família dele, não para de fazer, não para de homenagear o papai. Papai gostava muito do seu trabalho e nós gostamos muito de você. O Guilherme Gonzer, o outro filho dele que é médico, a esposa. Então, foi muito legal. Para eles deve ser emocionante, né? Te acompanhar até hoje, né? Te ouvindo, essas coisas todas. Passa isso também na sua cabeça, assim, Du? Sim, cara. E responsabilidade, né, Eltinho? Porque desde a minha primeira vinheta... eu tenho gravado, eu sou Eduardo Madeira, olha como eu pareço o Willy Gonzer. Eu nunca me passei pelo Willy Gonzer. Nunca foi esse o objetivo. É uma imitação que é uma homenagem, mas desde a minha primeira vinheta, do meu primeiro dia de rádio, eu nunca me fingi ser o Willy Gonzer. Isso não seria legal. Sim. Não acharia legal. Sempre uma maneira de homenagear um cara que, para meninada mais nova, é o narrador esportivo mais completo, porque ele unia a emoção absurda. Quantas vezes eu chorei escutando esse cara? Com a precisão. A bola tá na defesa, tá no meio campo, tá no ataque. O que tá acontecendo? Então é um absurdo. Ele era o mais completo do Brasil. Ele era o mais completo emoção e precisão. O que tá acontecendo? Você enxergava o Willy, cara, é um negócio inacreditável. Assim, para quem viveu a época áurea do Willy Gonzer, como nós todos vivemos, a gente tinha, além das transmissões... A gente ouvia o comentário do Willy Gonzer antes do Rádio Esportes, cara. Era aquele momento, todo mundo parava para ouvir o Willy Gonzer fazer um comentário. E era sempre um comentário diferente do Oswaldo Faria. Não, e essa aqui... O do Oswaldo era um comentário mais forte, né? O do Willy Gonzer era muito com muita estatística, muito número. Era um cara... Ele é desse jeito, né? Ele era um cara, como você disse, mais sistemático mesmo. E as narrações, a gente eu falamos aqui várias vezes, o Willy Gonzer era um cara respeitado pela torcida do Cruzeiro. Sim. A torcida do Cruzeiro adorava o Willy Gonzer. Por quê? Ele sempre, por exemplo, quando narrava gols do Cruzeiro, narrava com a mesmíssima emoção. Exatamente. Né? Com o mesmíssimo profissionalismo. Você não tinha gente melhor para imitar do que o Willy Gonzer. Tá doido. Presente que eu ganhei. O Willy Gonzer tinha essa capacidade dele, né, de vocal, o que ele entregava no jogo, na partida. Era um cara que parecia um atleta mesmo, né, de tão completo que ele era ali naquela dedicação. Eu queria saber como que foi, você falou muito rápido aí a criação. Foi na hora, você ouvia há muito tempo. Como que foi a formatação para chegar na narração tão completinha como ela é? Porque assim, não foi um clique. Ou foi um clique? Foi, cara. E isso é uma coisa mais legal, porque fora do rádio, na minha vida profissional, eu sempre fui de gestão, de venda, de atendimento. Eu sempre fui um cara muito metódico, eu fui um gestor muito duro, muito exigente. E o rádio, ele é a minha parte de emoção na essência. E a imitação dele não teve nem um treino. Eu escutei esse cara, comecei a imitar e pum, não teve nenhum treino. Eu faço um ou outro personagem diferente, mas assim, aí esses caras você vai escutando, você vai pegando o trejeito, como por exemplo, a homenagem pra... E você que tá aí em casa, e você, meu amigo, como é que você tá na hora H? Você costuma ser aquele dinossauro forte? Ou aquela minhoquinha? Um abraço pra você, Renato Córregos Neto! Então aí você vai escutando os caras. Mas o Willy foi papum. Entendi. E como é que foi, assim, você não era narrador? De repente está sentado numa cabine de rádio transmitindo jogo de futebol. Eu acho que passa muito pelo que o Marcão falou. A nossa primeira transmissão foi muito ruim. Não tem primeira transmissão Foi boa. muito ruim porque os caras esperavam de mim chegar e comandar a parada. Queria o Willy Gonzer sentado. Foi um piloto e foi horroroso. Foi um Atlético e América, dia 27 de fevereiro de 2011.
E esse primeiro jogo foi um piloto e um teste muito ruim. Mas a partir do momento que a gente escutou, primeiro na 98, que eu já tinha narrado muito na Rádio Favela. Então os primeiros treinos foram na Rádio Favela. Primeiro jogo que eu narrei, o Galo podia cair. Foi o Galo e São Caetano, em 2004, 3-0, 2004. Isso. Né? Não, o jogaço do Euler, né? O Euler tava no São Caetano. Foi um jogaço do Euler, né? Foi um jogaço do Euler. Exatamente. O Euler não pega na bola. Foi um Isso. O Euler jogaço. joga muito mal, jogava no São Caetano naquela época. A torcida do Atlético gritou até o filho do vento, ele com a camisa do São Caetano. E só que as finais do Mineiro, por essa anarquia, por essa brincadeira, foram muito legais. À medida que o tempo foi passando, nós fomos ajustando. Tipo, vou dar um exemplo. Eu dava apelido para os 11 jogadores do adversário. Cara, do ponto de vista de informação, isso não é legal. Não. Você dá um apelido pontual para um outro, para um contexto, para uma semelhança, ok. Mas não dá para você fazer piada com os 11. Senão a informação fica comprometida. Você está escutando e fica confuso. Sim. Então a gente vai entrando nesse limiar. É óbvio, quando o time está perdendo, nós ainda temos o desafio do mau humor, do Igor, do Gilbert, meu, da cornetada, porque nós somos torcedores de verdade. Né? Mas a gente consegue, e eu tenho muita essa responsabilidade, tipo, final da Libertadores. O Gilbert fala pra cacete, né, gente? Vamos combinar. O Igor, louco. Cara, ninguém falava nada, e eu narrando, e ninguém entrava, e a minha voz acabando. E os caras pensos dele. Todo mundo, cara, todo mundo no nível de tensão absurdo. Então tem hora que, essa é a hora que você chama a responsabilidade. Exemplo, pênalti Atlético do Tijuana. Aquele momento, tinha zero possibilidade de ter humor, concorda? Zero. Aquela hora eu me propus a informar o que acontecesse. Né? Então, tem hora. E aí a gente vai ajustando essa Pro bem ou pro mal? E tem que se escutar, né, o time? Porque, pô, igual eu escuto rádio pra caramba. Você liga o rádio, o narrador não fala quanto que tá o placar do jogo. Quanto que tá o jogo? Mas quanto que tá o jogo? Mas quanto que tá o jogo? Quantos minutos tem? Tá no primeiro, tá no segundo tempo. Caramba! E você vai se escutando, por exemplo. Aonde que a bola tá? Tá na defesa? Tá no meio campo ou não tá? Então, me escutando muito, eu me escuto muito pra esmerando. Você se ouve? Muito. Então você grava os jogos e ouve? Hoje no YouTube, mas eu tenho YouTube. muita censura, gravação, que eu escutava o jogo de novo. Porque às vezes você tá transmitindo o jogo e você acha, pô, isso aqui foi massa. E não foi depois escutando. Então hoje no YouTube, eu, às vezes lavando vasilha ali em casa, na hora do almoço, eu coloco lá e vou escutando. Nossa, isso aqui foi ruim. Eu acho que o comunicador, ele tem que se ver muito. Ele tem que escutar muito. E vocês que são da comunicação, vocês sabem disso. Tem muitos de nós que às vezes não gostam tanto de se ver e de se ouvir. O que eu melhorei a minha postura frente às câmeras, o que eu melhorei a minha narração me escutando é um absurdo, velho. Um absurdo. E como que essa parte sua de gestor e de... gestor, por exemplo, você disse que foi durante muito tempo gestor de call center, né? Como que isso te ajudou nessa nova profissão que de repente caiu no seu colo? Comunicação. Poder de comunicação. Ninguém tem muito tempo nem paciência, então uma coisa foi ajudando na outra, né? O poder de comunicação me ajudou no rádio, né? Meu poder de treinamento, de argumentação nas coisas. Mas assim, é engraçado que eu sempre separei muito, até certo ponto eu separava muito. Então, por exemplo, eu ia receber novato na empresa, trabalhei com telemarketing muitos anos, fiz carreira, e receber, tudo bem, gente, eu sou Eduardo Madeira, sou o gerente geral aqui. Você, ué, mas você não é o cara que narra o jogo na 98? Pois nas horas vagas. Então, a minha vida profissional quase inteira eu separei essas duas profissões. Chegou uma hora que eu falei, peraí, eu posso fazer uma coisa diferente. Hoje eu vivo de treinamento, né? De venda, de atendimento, de liderança, de contact center e tal. E hoje eu uno essas duas coisas para deixar uma coisa mais leve, mais divertida, para falar de atendimento, de venda, de liderança, dessas coisas todas. Ô, Edu, eu quero saber de emoção. Você falou aí rapidamente de jogos, o jogo contra o Tijuana, o jogo contra o Olímpia, que foi a final da Libertadores. Qual foi o momento mais emocionante, a narração que você tem assim, não, essa foi o ápice da emoção, que você tem até se emocionado mesmo, as lágrimas correm pelo meu rosto, não é assim? Ô, Eltim,
o rádio foi um negócio mais maluco que aconteceu na minha vida. E quando surgiu o Billy Cover, em 2003, quando eu comecei no rádio, me veio um sonho mais improvável do planeta. Narrar o Galo campeão brasileiro no Mineirão em cima do Flamengo. Para quem tem o histórico que nós temos aqui, isso é a coisa mais improvável naquela época. E o Cruzeiro bombando e o Atlético naquela draga de anos e anos. E aí, eu só fui conseguir chorar no ar no ano passado. 2021. Eu nunca havia chorado no ar. Nem em final de Libertadores, nem de Copa do Brasil. E eu sempre pensei uma coisa, como eu já escutei 800 mil vezes aquela narração emblemática de Vilibaldo Alves, lágrimas escorrem em minha face, é emoção, toma conta. Eu falei assim, cara, porque sempre me faltou o brasileiro, né? Eu preciso narrar o Atlético campeão brasileiro, pelo amor de Deus, isso não pode faltar. E aí foi num Atlético e Juventude do ano passado, o Hulk fez um gol. Golaço. Arrancada do Keno, arrancada. Parece que ele colocou a bola com a mão. Foi o jogo antes do jogo do Bahia, não foi? Não, foi o jogo antes ainda. Foi poucos jogos antes. Foi 2 jogos antes. Ainda teve o Juventude, o Atlético ainda faz um jogo fora, e depois faz o Fluminense, e aí que vem o Bahia. É isso. E aí, nessa hora, eu não resisto. Pela primeira vez na minha carreira, eu chorei no ar. Depois Tava de quase... perto, tava chegando. Tava chegando, foi isso. E aí, eu chorei pela primeira vez e homenageei o Vilibaldo Alves. E depois, na hora do título brasileiro, né? E o Vento perdeu, Reinaldo, e o Vento perdeu, Éder, Aleixo, Vilibaldo Alves, Vili Gonze, Papai Milton. E aí eu começo a chorar também, mas e esse jogo, esse dia que eu chorei uns 5 minutos narrando, sem parar. Depois que o Hulk fez o gol, que ali tava com uns 35, 36 aí eu narrei uns 5 minutos sem... Mas assim, você vai controlando, né? Porque tem um produto, tem anunciante, tem que vender, comentário, tem que gerenciar a parada. E o legal é que hoje, a 98, assim como outras rádios também, você tem lá a narração no rádio, mas você tem a imagem da cabine, né? Então hoje, depois do jogo, viraliza, né? Viraliza. A sua narração lá. Você, por exemplo, toda vez que narra um gol do Hulk, você bota a máscara. É isso. Ou quando perde também, a gente pé da vida, os adversários pegam e viraliza. Poucas coisas mais divertidas que um Cruzeiro e Atlético na 98. Que fica os dois narradores ali do lado do outro. Legal. E aí um gritando e o outro puto pra caramba. E é por bola, né, Fuscal? Porque não tem chance de eu narrar um gol do Cruzeiro. Porque é por bola na 98, quando é clássico, né? O Guilherme sempre vai narrar o gol do Cruzeiro e eu sempre vou narrar o gol do lado de campo. Não é primeiro tempo. Não é tempo, não. É por de bola. Teve um que foi muito engraçado, que o jogo tava 1-1 até o finalzinho do jogo. Acho que foi o gol do Otero. Foi. Que ainda o Cruzeiro tinha pegado na bola. O Cruzeiro, aí o Guilherme tava narrando, e zoando, então começou a me zoar. Zoando, porque segurou o empate, o Cruzeiro segurou o empate, de repente, foi um passe errado, o Casares toma a bola, já toca no Otero, o Otero petardo do meio da... Você já tomando ali a iniciativa, é gostoso que a gente vê assim, as duas situações de vocês, aquela câmera ali em vocês. E rolou, na hora do gol, fala Zezé, né? E eu e Guilherme somos muito entrosados, então na hora do jogo... Como o Guilherme é um cara bem especial, ele é completamente zureta, eu vou cutucando ele, agora é você, pô. Né? Mas assim, não dá pra perceber, né? E nós vamos tabelando o tempo inteiro, e vamos combinando. Tipo assim, o Cruzeiro tá atacando, quem que vai narrar que defendeu? Eu ou ele? Então a gente já tem esse entrosamento da época adquirido desde a Rádio Favela. E ele, quando não sai pra ir ao banheiro no meio da transmissão, né? Cara, o Guilherme tem que vir aqui. Mas eu já quase fiz a mesma coisa há 2 anos. Opa, tem história disso? Tem. Como é que é? Final do Mineiro de 2020. Galo e Tombense no Mineirão, pandemia. E eu comi um negócio que não me fez bem. Deu 30 minutos do segundo tempo, a minha barriga... Tem um amigo nosso assim. Cara, aí começou a me dar uma dor de uma cólica monstra e com live, né? Aí eu desabotoei. Isso é foda, né, cara? Cara, com live, mas não. Com live. E a nossa cabine é a mais lá em cima do Mineiro, junto com a da Globo, do Sport TV. Eu desabotoei, mas mesmo assim... Aí dava assim, quando deu 35, eu falei, velho, eu não vou aguentar. Eu vou ter que sair no meio do jogo. E eu fui segurando, pedindo pra Deus, papapá, final do campeonato. Aí que é o juizão deu 40.
7 minutos de acréscimo. Filho da puta. Eu falei, nossa, velho, eu vou cagar na calça. Até eu chegar no banheiro, lascou, velho. Se eu sair correndo no embalo, eu vou fazer. Até chegar, lascou. Você tem que ter O que uns 3 minutos acontece? de Aos antecedência. 51, o jogo tava empatado. O Keno faz o gol da vitória. E pra narrar o gol da vitória? Se forçar, quase caga. fazendo. Mas assim, um beicinho de pulga eu cagava na calça, viu, Guilherme? Mas graças a Deus. O Galo ganhou, não conseguiu sair. Mas o Guilherme é maravilhoso. Ele é assim. Agora, vamos falar de outro cara da sua turma lá do 98, que ele nunca falou um não pra mim. Já chamei ele várias vezes pra vir aqui. Nunca disse um não. Mas também nunca veio, que é o Gilbert. Cara, o Gilbert não sai de casa, não. Pois é, você falou que ia contar pra gente por que ele não vem aqui. Por que o Gilbert não vem aqui? Porque não vai a lugar nenhum, cara. Eu já famei aqueles gramados na minha casa 80 vezes. O único lugar que eu vi o Gilbert fora da 98 foi no casamento dele, em Lavras, que nós fomos, e quem fica brincando com ele, fala que nem ele não foi na festa, que ele ficou conversando com um político lá na beira do banheiro, e nós bebendo uísque, cerveja, e divertindo, tudo por conta dele, e ele ficou bêbado. Mas o casamento dele foi maravilhoso, cara. Marquinhos Baiano era padrinho, chegou atrasado, no meio da festa. A gente vai fazer no estúdio da 98. A gente tem que levar Só levar o banho, fazer no estúdio de lá. Já lá tá lá. Cara, ele não sai de casa. Gilbert é difícil. Porra, Gilbert tem que vir, cara. Ajuda os meninos. Os meninos são craques demais, só. Imagina a resenha. E vai ser bom demais. Só tem um cara que... Já sei, tem uma dica maravilhosa. Sabe quem consegue tirar Gilbert de casa? Só um cara. Gleison Lage. Opa, eu já vi aqui. O único... Sim, a resenha dele é maravilhosa. Gleison é o único cara que consegue tirar Gilbert Marquinhos de casa. Baiano teve aqui. Será que padrinho de casamento? Será que ligar pro Marquinhos não convence? Já Alô, Padreco, convence seu amigo. Mas Padreco. o Gleison é mais fácil convencer o Gilbert, tá? Uma vez a cada 10 anos eles reúnem pra fazer uma... Ô, Madeira, e o Atlético? E a situação do Atlético nessa temporada? Veio de uma temporada espetacular, títulos e mais títulos. Começou o ano parecendo que as coisas iam continuar. Ganhou a Supercopa, ganhou o Campeonato Mineiro, mas de uma hora para outra o trem degringolou, né? O que eu vou falar com você não é informação, é impressão. Eu adoro gente. Eu sou um cara que gosta que, na maioria das vezes, acerta a leitura das pessoas. O Galo mascarou de cima para baixo, a começar da diretoria. Há algum tempo, o Rodrigo Caetano deu uma entrevista na própria 98, falou que não, nós erramos porque o foco foram as Copas. Não foi não, gente. Como é que o foco seriam as Copas se o Atlético trouxe 4 caras fora de forma? Gemerson, fora de forma. Pavon, fora de forma e sem poder jogar. Allan Kardec, fora de forma. E Pedrinho, fora de forma. Isso não se justifica. Então, eu acho que o Galo mascarou. Não digo só o grupo de jogadores. Eu acho que o Atlético mascarou como um todo. Diretoria, gestão de futebol. Acho que o Galo demorou demais a mandar o Turco embora. Mas demais. Foi uma escolha errada e um timing para troca horroroso. Não reforçou o time. Eu não estou falando de muitas contratações, não, tá? Mas ele não reforçou o time efetivamente, porque na hora de jogar com o Flamengo e com o Palmeiras, quem desses caras que o Atlético contratou estava em campo? Nenhum. Então, nenhum. Então, o argumento de nosso foco eram as Copas, não. Então, eu acho que o Galo soberbou. A minha esperança subiu um salto. A minha esperança é que a lição tenha sido aprendida. E eu acho que o grande Levir Coupe, o mestre Levir Coupe, ele em 2014, ele deu uma lição no Atlético que foi maravilhosa, porque quando ele chegou, o Galo estava num salto alto do mesmo jeito, e o Levir, até o Calil foi tuitar que o Levir, né? Lembra do Levir falando que o time estava de salto alto, que o Calil até tuitou que quem estiver insatisfeito, que pode pegar os negócios embora. Mas o Levir, se ele não tivesse feito aquela mudança e mudar o time e afastar uns caras... Ronaldinho, ele tirou o Ronaldinho do tá time. Louco? Tirou o Ronaldinho. Tanto ele tava tirando o Ronaldinho, que o Ronaldinho pegou e falou assim, não, esse é meu último torneio. Porque ele já sabia que o Levir
ia barrar ele. Tomaram a na saída frente. honrosa pra ele, né, o Isso, time? exatamente, que era no título, né, da Recopa. Jô na balada. Não, mas Cortou todo mundo. O próprio Cuca já não queria o Ronaldinho. Já teve episódios também que o Cuca sim, não queria o mas Ronaldinho. Porque o Ronaldinho é difícil, né, cara? Porque é o jeito Mas dele, quem pronto. tentou foi o Levir. E o que eu acho que você tá querendo, o ponto que Porque você o tá Levi querendo já chutou chegar. o balde também. O ponto que você tá querendo chegar é o ponto que o Atlético deve fazer uma renovação. É isso que você vê. Para 2023, alguns jogadores dessa turma de 21 não devem fazer Mas parte. renovação que você Fato. fala do elenco. Do elenco. Sim, do Renovação. elenco. Do time não dá pra desfazer o time. Nós sabemos que isso não funciona. É. Né? Mas você precisa ter ajuste. Tem gente que tá ali com a barriga cheia e a gente não tem que pagar os... A gente sabe que o Galo, o Cruzeiro, né? Às vezes ganham, às vezes perdem, né? Mas os boletos sempre vencem, né? Então nós precisamos renovar, meu. E o que você acha? Você consegue falar assim de alguns nomes que de repente acha que não pode mais, não deveriam mais ficar no Atlético, ou pelo menos não iam fazer tanta falta assim mais? Cara, eu acho que a primeira coisa é definir quem que vai comandar a bagaça. Porque essa novela do Cuca, ela foi, no início do ano, ela foi muito prejudicial. Você pra acha que o planejar. Atlético está errando no time mais uma vez? Eu acho que agora ainda não dá pra dizer isso. Porque aconteça o que acontecer, eu acho que tem que manter o Cuca até o final. Mas não dá pra você ter treinador. Faltam 6 jogos. Pois é, então tá na hora de Pois você... é, mas e esse planejamento para 2023? Porque o Cuca fica até o final. Praticamente é isso. 6 jogos, só o Cuca vai ficar. Mas aí tem que planejar para 2023 se é o Cuca que vai tomar conta desse elenco ou se vem um outro cara, que esse outro cara já tinha que estar indicando nomes, até para facilitar negociações Cara, no eu mercado. sinceramente, O que você acha eu disso? sou um cuquetes. Ah, Eu sou um cuquetes. Eu sou fã do trabalho do Cuca. E eu manteria o Cuca. Porque, Isso. até porque tá na cara que tem uns caras que o Cuca não quer. E a impressão que me passa de longe, sem informação, mas impressão, é alguns caras também não querem o Cuca. Então você precisa... Eu tenho essa impressão também. Você também? Então, assim, tem alguns caras que você tem que... Né? Por exemplo, Nathan Silva, aí não tô falando de querência, mas tá mal. O próprio Alonso, toda entrevista do Alonso quando o Atlético perde com a falha dele é grupo, é a gente, mas ele nunca levanta o bracinho pra falar assim, bicho, foi eu, batendo peito. falhei, Jair que não tá justificando há muito tempo. Mas tem alguns caras que eu acho que o Atlético não pode errar. Por exemplo, Nath Fernandes. Quantos anos que o Atlético demorou pra achar um cara tipo Nath? É um craque. Se você abrir mão do Nacho, você tá vacilando absurdamente. Então tá na hora do Nacho, inclusive pra ser cobrado, né? Ué, tira o Nacho no meio do jogo, o Nacho não é o bom? Não é um cara diferente? Deixa ele até o final, pô. Responsabilidade pro cara que é uma referência técnica e absurda. O Vinícius Gris, que é um grande amigo nosso tal, e é companheiro de vocês na 98 também, ele tem Abração pra ele. Ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele falou que o Nacho na reserva é crime inafiançável em mais de 70 países com do ele. mundo. Fácil. Eu também tô com ele. O Nacho não pode ser reserva. Eu sou um cuquete, eu sou um Nachete também, tá? Fica fazendo essas coisas, daqui a pouco... Eu sou um O fã do Nacho também. Não, porque o Nacho tem números. Os números do Nacho, é porque o torcedor do Atlético é muito pensando assim, o Nacho que jogava no River era um Nacho de posição diferente. E os números em gols e assistências do Nacho no Atlético são maiores que do Nacho na melhor campanha do Nacho no River. E tem uma coisa. Em números, ele é O Cuca melhor. tá errando muito com o Nath ao time. Por exemplo, ele colocou esses dias o Allan Kardec, que pra mim não faz nenhum sentido porque que esse cara não começa jogando partida nenhuma. Aí tira o Nath. Então você tira o único cara que tem uma bola parada boa. pra Mas quem que colocar vai cruzar a bola pro Allan Kardec na área, meu Deus do céu? Não vai ter ninguém. Exatamente. Então, Então, eu assim, acho que aí é a hora que o Cuca, o seu querido... Tem que renovar, Tem tem que- que mexer, tem que mexer. E é um ano especial, né, Fuscão? Porque, pô, eu narrei muita coisa maravilhosa. O meu grande karma que faltava, que era o brasileiro, eu já tirei das minhas costas, com a graça do Senhor. Mas narrar o primeiro jogo na Arena MRV, Pois é, eu ia te que perguntar. proporção que vai ser isso? Qual que é a sua expectativa ainda em termos de narração? Você acabou de falar, narrar o primeiro jogo do Atlético na Arena. Você acha que isso vai mudar o patamar do Atlético? Cara, demais. E também de todo mundo que trabalha em volta do Meu Atlético? olho brilha, cara. Você imagina, pô, é um marco. Imagina o nosso querido absurdo, que é Alberto Rodrigues. O Alberto Rodrigues narrou o primeiro jogo da história do Mineirão.
Alberto Rodrigues é um absurdo, muito mais do que para o Cruzeiro apenas. O Alberto Rodrigues é um absurdo. Meu ex-vizinho, Alberto, amo o Pro Alberto. Rádio Nacional. Tá louco. Rádio Você Nacional. imagina narrar o primeiro jogo na Arena MRV, que tá ficando um negócio maluco. Tá ficando Tô lindo. curiosíssimo pra ver a nossa cabine de lá, velho. Tô sonhando. Eu tenho lá em casa uma galeria adorei os troféus de vocês. Eu tenho vários troféus lá no meu escritório. E eu já tenho a maquetezinha Você é da Arena bicampeão. MRV. Tá louco, maravilhoso. Cara, vai ser um negócio maluco, cara. Vai ser um negócio espetacular a Arena MRV, velho. Você já foi visitar? Já demais. Minha Já filha, pegou levei lá? até minha filha, rapaz. Aí já pegou lá um pedacinho de terra. Lá. Outro dia eu vi a mesa do Rivelli, que ele postou a mesa do Rivelli. Lá tem um Torrão. um negocinho de vidro lá, cheio de terra da Arena MRV. Você é desses, assim, que vai lá e vai catar um pedaço de terra e levar com você? Cara, assim, as minhas nessas coisas, eu tenho mania de troféuzinho bacana, gravar as minhas narrações 98%, 98,3%. 98,3% das narrações de vitória ou empate eu tenho no meu acervo. Caramba, Eu tenho a primeira vinheta que eu gravei na 98 em 2003. Isso tá... Eu me tá- pareço Tudo muito no com o HD. Não, mas isso é no pra meu você. computador. Isso não tá disponível. Não, tá aí no meu site, no Tá lá Lá no Dentro site. Madeira, que é o ladentromadeira.com.br. Tem um acervo lá dos gols históricos. Tem eu narrando o jogo do Cruzeiro e Paulista de Jundiaí, lá na Rádio Favela. Com a voz do Vili. Com a voz do Vili, os gols do Paulista, né? Que naquela época, Dois do o que a Christian. gente faz nos clássicos, o que a Fazia gente todo fazia? jogo. A gente escolhia um jogo na semana, tipo, Cruzeiro e Paulista de Jundiaí. A bola com o Cruzeiro, o Guilherme narra. A bola com o Paulista de Jundiaí, eu narrava torcendo. Foi Galo e semifinal, Botafogo, sim. Galo e Botafogo. Eu tenho um repórter nosso na Rádio Favela que ele saiu no meio da transmissão, ficou puto comigo. Por No quê? meio da, eu narrando o gol do Narrando o gol do Paulista, da Paulista. gol de falta do Christian lá. Que Mas eu não sei se o repórter era cruzeirense, por Eu isso que eu falo- perguntei. Era. Eu falo que aquele jogo, só pra falar, aquele jogo foi o melhor primeiro tempo que eu já vi o Cruzeiro fazer na minha vida. Foi 3x0, Ficou não foi? 2-0 no primeiro tempo. Você não viu o Cruzeiro Santos em 66? Não vi, não estava vivo, né? Fred, Kelly e Adriano Gabiru. Dois do Kelly. Impressionante. E um do Fred. Olha, 2 do Kelly. Ficou 2 E duas 2 a 0. faltas do mesmo 3x0. lugar, né? Ficou 2-0 no primeiro tempo. 3x0. E depois ficou 3-2. Verdade, 3-0. Eles ganharam lá, né? Primeiro, Isso. lá foi 3x1. Até fui pra esse Isso, jogo. verdade. Eu fui pro Jundiaí ver esse jogo. 3x0 aqui o Verdade, você tem razão. Primeiro tempo o Cruzeiro jogou. Era Eu lembrei Adriano, que foi 3 a 0, Adriano Gabiru, Kelly e Fred. Jogando. E aí, eu lembro direito. Eu trabalhei nesse jogo, eu lembro do Flavinho Júnior. Flávio Filho Júnior. do Flávio Anselmo e tal. A gente trabalhando junto, eu não sei se é na Rádio Capital, sei lá, na LBV, em algum lugar desse. Ele chegou pra mim assim e falou assim: Cruzeiro é Cruzeiro mesmo. Não tem jeito, não. Aí vai lá o Cristo depois do segundo Cara, Não, ele e, foi e duas faltas do mesmo posição, só pra não perder. Aí eu narrei o gol do Paulista, do Christian, gol de falta. O segundo gol, aí o nosso Willer Jorge, que imitava o Nerds da Capitinga na primeira versão. Beijo, Willer. Aí eu falei assim, gente, outra falta pro Paulista no mesmo lugar. Ele, não, pode ficar tranquilo. Aqui, um raio não cai duas vezes no mesmo Cai lugar, não, não. Fui, pô. narrei, brinquei, zoei pra caramba. Aí o repórter, vá, cala a boca, Viligonça. Aí o repórter levantou e foi embora, não voltou mais não. Cara, e foi o seguinte: primeiro tempo foi 3x0, nessa festa que o Fusca tá falando aí. Aí um gol do Paulista, um foi aos 2 minutos e o outro foi aos 5. Então, com 5 minutos, isso foi aquele balde de gelo. Nossa senhora! Porque aí você tinha o gol qualificado, né? Tinha que fazer mais Tinha que dois. fazer mais 2. E o time morreu depois daquilo, cara. 2 falhas do Fábio. Tá louco. Depois o Fábio compensou Duas isso, faltas obviamente, iguais. mas foi terrível esse dia. Foi Olha só, então aí foi culpa do Vili. culpa do Vini. Não, e quando era o jogo do Galo, a gente não narrava todos E os aí jogos. E o Guilherme também. narrava os- Galo e Botafogo rebentando o Galo. O Guilherme narrava e vibrava e tal, né? Isso é muito legal. Cara, Muito legal. foi muito bacana. Vocês deviam fazer isso na 98. Devia voltar a fazer isso. Mas não, Mas aí nós tinha não muito- teve equipe pra ver esse trem de jogo, não. Mas Né? tinha muito da zoeira também, né, cara? É. Assim, era até um negócio assim, que era provocativo, tudo numa boa, obviamente. Sim. E foi o que eu falei, não tem mais espaço pra isso hoje, só pra essa zoeira gratuita. Com Tá os louco. Paulo, você vai botar o narrador do Atlético. Com rede é social, zoeira, você tá pô, louco. não tem jeito. Eu lembro, Meu Deus. eu já ouvi o Rodrigo Carneiro falar eu não me lembro em que oportunidade, mas foi meio até que uma bronca que ele deu na galera lá do 98 Futebol Clube.
ele falando assim, a gente tem que entender que a repórter é repórter e humorista é humorista. Ele falou, na hora do programa. Então ele falou assim, a gente vai fazer graça até falar chega. Mas tem que ter informação. Tem que ter, velho. Né? Então, e aí é uma marca mesmo, é o que o Marcão falou. É isso mesmo. É uma marca do programa e também das transmissões. Em cima disso, você acha que como que você está vendo o jornalismo de hoje? O jornalismo esportivo. Usar o jornalismo esportivo, quem não gosta é o Bob, né? Jornalismo. Não, o Marcão que não gosta. Do jornalismo esportivo? Eu acho que é o Cadu do Ané, né? Não, acho que foi o Cadu que falou. Não, você. quem falou isso foi o Marcão. Foi o Marcão, Marcão é o defensor. Que é o jornalismo. Cara, vocês são jornalistas, eu não sou, mas eu vou contar uma coisa pra vocês do que eu vejo. Eu acho que os veículos tradicionais, enquanto eles perseguirem no rádio esportivo o modelo Itatiaia, é o modelo de dar errado. Tô falando de Ibope e de anunciante, tá? Por que nós mudamos o Ibope com uma velocidade absurda em 2011? E por que a Itatiaia com muita audiência, depois a 98 consegue tirar um pedacinho, um share de audiência a 98 se fez muito em cima das redes sociais também, né? Musiquinha, fez né? Viralizar a musiquinha, as paródias e o programa de ali. gente talentosa ali, Mário Alasca e companhia, não vou falar os outros nomes. O Diego na época. Tá louco o Diego que veio aqui. Mulamba, então, assim, por que a gente fez diferente, velho? Eu acho que você montar um time pra fazer igual, tem gente que tem 70 anos tá fazendo na sua frente, tem gente que comercialmente tá 70 anos na sua frente. Nós só temos muita audiência porque fazemos uma parada diferente. Então, e existem agora o momento dos blogs, das web rádio Galo, o Diogo Medeiros, que faz um trabalho de blog, de narração. Então, eu acho que esses blogs, eles são alguns dos caminhos e, como tudo, começa com muita gente, daqui a pouco vai selecionando. Né? E pouco a gente vai aprendendo fórmula. Mas jornalismo esportivo, para mim, você tem que aprender a fazer algo diferente e vender. Vocês que são jornalistas de formação. O cara me pergunta, eu tô fazendo jornalismo, eu gosto do trabalho de vocês. O que eu falo? Eu não sou jornalista, não tenho a minha formação em administração. Você tem que aprender duas coisas, fião. Primeira, vender. Se você não aprender a vender anúncio, seja no rádio, seja na internet, seja na TV, você está lascado. O Marcão fala uma coisa muito legal sobre isso, sobre nós, né, mano? Se a gente estiver no meio do deserto, como é que é? Se a gente estiver no meio do deserto com uma Coca-Cola gelada... A gente não consegue vender. Então, assim, a gente ainda vai aprender. Ela vai esquentar na nossa mão. E aí, galera? Nós temos que aprender. Eu falo um, meu a outro, acabou. Duas coisas. Vender anúncio, porque vocês já fazem o que é muito mais difícil, que é conhecimento e poder de síntese e poder de comunicação. Vocês sabem muito mais vender do que vocês acham que vocês sabem. Estou falando isso porque eu sou de venda. Vocês são muito mais vendedores do que acham que são. Vocês são muito melhores nisso que acham que são. E outra coisa, internet. Porque se você esperar ter emprego na Itatiaia, na 98... Na Globo. Cara, você tá lascado. Não tem vaga de trabalho. Vocês sabem disso. Então, assim, vai pra internet... Especialize em alguma coisa, seja foda em alguma coisa e põe no YouTube. Nós não estamos vendo o Rafael Miranda, lá, o xodó da vovó, rebentando nas análises táticas do Instagram. Vai pra internet. Então, vender internet. Você vê gente de mídia tradicional saindo. Né? Não é saiu porque ficou desempregado. Samuel Venâncio. O Samuel é o maior exemplo disso, né? Tava na Itatiaia, setorista do Cruzeiro, e optou por sair, né? Thiago Leifert. O próprio Thiago, né? Sim. Então, assim, muita gente boa partindo e já percebendo que ali aqui, né? E sobrevivência. Há pouco tempo vocês entrevistaram o Arthur Moraes aqui, que quando saiu da Itatiaia, o canal dele foi importante para ele, e o nosso amigo Piquitito, que eu amo, o querido Pique, que teve aqui também, foi importante pra caramba pro Piquitito. Tá no ar, no canal do Arthur. Isso, verdade. O dia do programa com o Breno Galante, hoje o seu tá indo lá na quinta-feira, que foi para a segunda-feira agora. A gente tava comentando aqui, que o YouTube é futuro. Nós falamos, não, o YouTube é presente. Foi isso aquele tempo que daqui a um tempo. Não, o YouTube é o presente. Esse negócio o Breno também internet, velho, Instagram, live, stories, tá doido, gente. Isso é um absurdo. Impressionante. Pode falar, Marcos. Queria falar sobre o metaverso, que você agora está especialista nisso aí. Conta um pouco pra gente, que é uma grande curiosidade que eu tenho quando vi nas suas redes sociais você falar sobre isso. O que você está usando isso aí para suas vendas, para os seus treinamentos?
que acontece? Eu não sou um craque especialista nisso. Eu sou parceiro de uma empresa de tecnologia e sou lá, eles chamam de host. Eu adoro essas palavras bonitas. Eu sou meio que o administrador, o âncora, o âncora de algumas lives. Antes da nossa gravação, eu fiz uma call. Eu adoro esse. Fizemos um brainstorm. Essa inglesada, né? Exatamente. Né? Agora é budget, não é orçamento mais. Budget, né? Meu Deus do céu. Fala aí, deixa seu copo de water aqui, pouquinho de water. Cara, eu não sou um entendedor disso, mas eu fui mediador de uma conversa sobre em que a turma de tecnologia tá antenada a um cenário virtual que simula o real. Vou dar um exemplo. O Galo, o Atlético, o Clube Atlético Mineiro, no ano passado, faturou mais de 6 milhões de reais baseado nas NFTs, que são, digamos assim, peças únicas de artes, por exemplo, como a defesa do Vitor. Né? Então, o virtual ele começa a tomar conta e, como diz o meu amigo Leandro Figueiredo, diretor de negócio do Galo, dinheiro bom, dinheiro novo é dinheiro bom, novas fontes de receita. Então, até agora, muita teoria e pouca certeza, mas o virtual chega, nós somos reflexo disso, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro, celular. Você imagina você ficar 2 dias sem celular? Não imagino ficar 2 horas. Exatamente. Então, a internet simulando a realidade. A gente tô gozando que outro dia o prefeito de Divinópolis falou sobre que ele estava fazendo um jejum lá para apoiar o Bolsonaro e tal. E todo mundo começou a criticar que o jejum dele era de Coca-Cola. Aí todo mundo criticando ele, que absurdo. Eu falei assim, vocês já passaram 2 dias sem tomar Coca-Cola pra falar mal do cara? E 2 dias sem celular. Essas promessas. Eu tenho um amigo, gente, que ficou 1 ano sem beber cerveja porque o Atlético foi campeão da Libertadores. Eu falei, você é doido? Eu ia ficar no máximo 1 semana sem comer arroz, pô. Mas é mais agora, o cara atleticano fanático, espera a vida inteira ganhar a Libertadores. Agora que hora de você encher a cara, meu filho, você vai ficar 1 ano sem beber. Não, aí depois ganhou a Copa do Brasil, ficou mais 1 ano sem beber. Eu ia ficar no máximo 1 semana sem comer arroz. No ritmo que o Atlético tá, ele não vai beber nunca mais. Porque o Atlético, embora tenha feito um ano razoável para ruim, esse 2022, tem a expectativa de nos próximos anos voltar. O que você acha? Cara, peraí, você tinha acabado de concluir a questão do multiverso? Sim. Tinha concluído? Sim. Tá. Cara, a impressão... É multiverso ou metaverso? Metaverso. Eu falei multiverso. É por causa multiverso é por causa do Homem-Aranha. Tamo junto. De volta pra casa. De volta pra casa. Tom Holland. Mas eu perguntei, não foi de espetacular. sacanagem, não, que eu não sei mesmo. Não foi... Eu vou te mandar um link que tava depois. certo. Cara, a impressão de torcedor, eu não tenho informação privilegiada, é muito boa. A impressão é de que o estádio vai mudar o Atlético de patamar e a impressão de longe é de uma gestão financeira mais séria, né? Uma coisa é o que aparece e uma coisa é o que é. Tem coisa que você não vai contar publicamente. Então a impressão é de uma gestão financeira mais austera e de que os mecenas eles têm que contribuir com isso. E SAF? Cara, eu acho que não tem pouquíssimas certezas. E do outro lado da lagoa, veio agora do Cruzeiro com o Ronaldo tudo é muito novo, né? Eu acho que ninguém tem certeza de nada. Então, todo mundo vai ter que fazer SAF? Ok. Mas quais são os contratos? Qual que é o poder de decisão? A chegada de um cara com a visibilidade, que entende de futebol, que tem trâmite no futebol, mostrou que é um dos caminhos. Gente, se o Ronaldo era ídolo do Cruzeiro, agora ele é um dos maiores da história, porque o Cruzeiro estava indo num caminho absolutamente... Ia acabar. Sabe? Assim, o gol mais bonito que o torcedor do Cruzeiro tem que achar que o Ronaldo fez é desse ano, é de 2022, tá? Então, acho que é um caminho sem volta, mas assim... Tudo muito chutômetro, a minha impressão, tá? Tudo muito chutômetro e pouca certeza. Não se sabe, né, como que vai ser quem vão ser os investidores, isso. Qual o percentual de cada um. O Bayern de Munique, por exemplo, que é um time que sempre foi muito rico, tem uma SAF.
E eles têm lá um jeito muito bacana de fazer. Eles venderam 49% das ações. Então o Bayern de Munique, embora tenha vendido 49% por milhões de euros, provavelmente, tem um controle da situação. Total. Agora o Ronaldo... O Cruzeiro, graças a Deus, não tem, não. O Ronaldo tem 90% Já levou no conselho, do Cruzeiro, né? O América pensa em 70%. O América deve definir para os próximos dias aí. Sabe o receio que eu tenho? Sabe o que é isso, seu time de 70? Só te cortando aqui, você de mais de 51, 70, 80. Se os caras aqui no Brasil vão querer, o Ronaldo só pegou porque foi 90. Pegou porque também era grande. Cara, Tudo barato. bem, mas assim, eu não sei se alguém vai aceitar pegar 70 ou 51. Não, do América está encaminhado. Do América está encaminhado. O negócio é só falta a caneta no papel. Eu fico o cara com da medo- SAF já topou 70? Sim. Hein? Eu fico com medo do Ronaldo morrer. Você imagina o Ronaldo morrer? Morreu. Amanhã, Ronaldo morre. O Cruzeiro vai ser do Ronald. O Ronald vai ser do... Porque ele DJ vai, Ronald. Ele vai herdar o Cruzeiro. Estamos em boas Olha mãos. que desgraça que... Boas mãos, olha, pô. a SAF é legal enquanto o cara que comprou tá lá. Olha que... Cara, mas não é só isso não. Tem um outro lado Mas que tem a aí... turma da Eu XP, sei. investimentos atrás, não é só o Ronaldo. Estamos aqui conjecturando. Por exemplo, o América tem um dos gestores mais incríveis do futebol, que é o Salum. Então, o Salum é um dos caras que mais estudou essa parada aí. Certamente. Então, assim, o que o Salum falar, a gente tem que prestar atenção com Verdade. com alguma curiosidade, porque é um cara que trabalha num limite financeiro curto e com muita competência, né? E Vamos o combinar, O detalhe importante. Levando essa empresa- 3.500 pessoas no campo Aqui, ó, e... essa 3.500 empresa, quando enche. essa empresa que vai estar acertando com o América, ela já pediu que o Salum permaneça no grupo gestor durante 2 anos à frente do América. Ou seja, o Salum vai ser retirado dali. A empresa não está chegando e tomando o América. Não, eu quero que o Salum fique. Isso que vai é totalmente diferente do que foi o modelo do Cruzeiro. Exato. Fusca falou aqui, eu ainda brinquei, falei, pô, graças a Deus que o Cruzeiro não tem controle nenhum, porque a turma que estava lá então tinha aí que sair. vê a importância diferença do do Salum. Salum. Deixa eu dar uma importância alfinetada, do vocês gostam de polêmica também, né? Eu pouquinho. tô Eu muito gosto, comportado. Por exemplo, na minha opinião, os meninos salvaram o Atlético, deixaram o Atlético na mão do CS7 Câmara, pelo amor de Deus, gente. Gestão horrorosa. Gestão horrorosa. Assim, aí traz, para quem tem para diretor de futebol, o Alexandre Galo, depois Rogério Micali, cara, aí chegou uma hora que gente, vem que salvar nós com dinheiro, põe alguém que sabe. Porque a minha impressão é que, o grande mérito do Sete Câmara, que eu achei a gestão dele horrorosa, nada contra a pessoa, tô falando do ponto de vista de resultado, horrorosa. Vem aqui porque eu não tô dando conta, entregou a chave do CT pro Sampaoli e faz o que vocês quiserem. O que, pra mim, como gestor que eu sou, eu acho um absurdo. Você põe contrato funcionário, você toma conta de tudo aí. Uai, isso não existe não, gente. É engraçado que tanto o presidente do Atlético quanto o presidente do Cruzeiro, os dois charás, né? Sérgio Sete Câmara e o Sérgio Santos Rodrigues, os dois se gabam de ter conseguido viabilizar o time para o futuro, né? O Sérgio Santos Rodrigues. O clube. Isso, o clube. Por ter vendido o Cruzeiro para o Ronaldo e o Sérgio Sete Câmara por ter trazido os 4 R's, né? Mas a gestão de ambos foi pífia. Refletido, inclusive, nas Pífia, urnas. Né? pífia. Vamos Tanto de um combinar, quanto de refletido merecidamente, inclusive, nas urnas. Na minha opinião. Também acho. Merecidamente. Ô, Madeira, estamos caminhando para o fim, infelizmente. Mas eu queria que você me respondesse uma coisa. Qual o gol que você queria ter narrado, o gol do Atlético que você queria ter narrado e não narrou? Nossa, é bom, hein? Cara, o gol do Galo que eu queria ter narrado. Gol que aconteceu ou... Um gol de verdade, que você não narrou. Porque você nem era nascido, porque, sei lá, não narrou esse gol. Cara, o de 71. Só. Porque eu posso... do Dadá. O do O Dadá. gol do Dadá. Por quê, Fuscaldi? Cara, eu costumo brincar que eu sou um cara rico que ganhou na loto sem ter dinheiro. Eu narrei o Atlético campeão da Libertadores, que aquilo ali mudou o Atlético absurdamente de patamar. Eu narrei o Ronaldinho no Atlético. Cara, pensar que o Ronaldinho jogou bola no Atlético é muito surreal. A gente está vendo o Hulk agora, que é um absurdo. Eu acho que vamos curtir, gente, vamos aproveitar. Eu narrei o Atlético campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, virando 4-1 de Flamengo, de Corinthians, uma final contra o Cruzeiro. Cara, eu realizei
98,3% dos meus sonhos de narração. Falta a Arena MRV. É óbvio que aí depois o patamar muda, porque os sonhos vão mudando de patamar também. Pô, quero narrar um Galo campeão brasileiro na Arena MRV. Eu tenho mais tesão no brasileiro do que na Libertadores. Eu tô vendo. Você é um cara meio apaixonado. Ah, mas o atleticano tem, né, gente? Vamos falar. O atleticano não esperava ganhar a Libertadores. Aquilo ali chegou pra nós assim... Sofreu várias vezes no quase, né? Louco. Então o atleticano que com time de brasileiro, 2001 não ganhar... Poxa, de 2001. Absurdo, timaço. Ô, Madeira, você acha que seria importante, por exemplo, para 98 e para as transmissões da 98, a equipe toda viajar, por exemplo, para fazer os jogos fora? Não, senão eu não consigo dar treinamento. Não, lógico, com a compensação financeira. Aí, Rodrigo, acho que tem que viajar. Não, senão atrapalha meus treinamentos. Agora, sério, que você Não, acha? eu acho o seguinte, em alguns jogos, sim. Por exemplo, eu acho que a gente deveria ter ido no Galo e Bahia. Eu fico brincando que o Igor é um pé frio desgramado. Fica puto comigo. O Iguinho é um pé frio desgraçado. Não frio nada, ele Ninguém viajou. Não. trabalhou nos mesmos Puta. jogos que você ganhou. Não. Eu só tenho 3 viagens fora de Minas. O Iguinho vai As perto. 3 para Curitiba. 3 vitórias e um título nacional. Agora o Iguinho deve ter umas 10 viagens, umas 3 vitórias só. Então, assim, mas eu fora de acho... casa 30%, tá bom, pô. Não, tá. Vamos pro padrão dele, entendeu? Tá, fico zoando ele, que eu tô insuportável, né? 3 viagens, 3 vitórias. Um título... Cara, eu acho que alguns jogos, sim. Mas a própria televisão não viaja mais, vai só o repórter e manda imagem. Alguns, sim. Como um Galo e Bahia da vida, um Atlético e Flamengo. Alguns jogos, Verdade. sim. E até porque tem um negócio, Fiscaldi. O que viraliza muito é a gente na rede social, é a gente lá no estúdio, ficando maluco de alegria ou ficando pé da vida. E aquilo é bom demais. É o Iguinho Entendeu? dando bicuda e cadeira. É isso. Jogando fone. Exatamente. O Adroaldo ali, Adroaldo daquelas Você imagens. tá cara, louco, o Adroaldo, velho, é um show. Heavy metal, cara, é Tá muito louco. engraçado, Adroaldo. Aqui, uma pergunta sobre a questão de voz, cara, a questão técnica. Pra imitar o vídeo é fácil. O vídeo tinha um vozeirão que, imagina, você tem um desgaste físico, velho, muito grande. Como é que é essa preparação e como é que é a consequência? Você termina rouco algum jogo? Ele tá aqui hoje na raça, por nós. Tô rouco. Porque ele tá rouco. Não parece, mas tô rouco. Cara, um dos ganhos que o rádio... Mal trouxe pra sabia minha que ele vida- vai ter que narrar um gol. Não, olha. Eu perguntei isso, porque é uma curiosidade, porque eu ia te pedir. Vou te pedir. Vou narrar o gol do Responde Bora pra primeiro. Resenha, pô. É o gol do Respeita. Elton no Bora pra Resenha, mas Ah, é? responde primeiro aqui a questão. Cara, vamos lá. O rádio trouxe muitos ganhos pra minha vida. Além de trazer mais leveza, água pra caramba. Vocês não têm noção do tanto que eu já bebi água desde que eu cheguei aqui. O que eu já bebi de água é um absurdo. Então, o que eu bebo de água é um absurdo. Água, maçã, tenho diminuído bebida alcoólica. Gosto de uma cervejinha. Com esse negócio de beber e dirigir que não dá mais pra ficar brincando. Então, não tem uma preparação específica. O Gilbert, que é um super profissional, falava... Conheço alguns exercícios, mas a minha grande preparação é diminuir, tomar pouca coisa gelada, evitar o gelado, diminuir bebida alcoólica e beber água pra caramba e comer maçã nos intervalos dos jogos ou durante o dia. Só isso, velho. Eu sou um privilegiado porque tenho uma genética muito privilegiada nesse aspecto da voz. Porque eu trabalho também dando treinamento e palestra, e tem dica do treinamento e palestra, e depois vou narrar o jogo. E a voz que eu narro, que não é a minha voz tradicional, mas já é uma voz natural a mim, é muito forte, velho. Então, água e maçã. E beber menos. E o desgaste depois? Termina o jogo muito desgastado algumas vezes? Cara, hoje menos, você vai 5 a 1 aprendendo. pro Atlético, você gritou nos 5 gols. Você vai aprendendo a dosar, mas no começo eu tinha muita dor de cabeça. Começo eu tinha muita dor de cabeça. Hoje em dia não, até porque a narração, ela tem que ser... As minhas narrações, tecnicamente, todos os gols super importantes, tecnicamente é uma narração falha, mas ela é muito emocional. Muito emocional. Compensa. Ela sempre é falha na técnica, mas ela é muito emocional. Mas você vai aprendendo. Você vai aprendendo a gerenciar. Porque, pô, eu não acredito em narrador que narra todo gol igual. Pra mim, isso é lero-lero. Tem vários. Todo gol é gol de final de Copa do Mundo? Não, isso pra mim é forçação de barra que chama. Pra mim é um trem mentiroso.
Não, e tem vários que são assim. E eu não e tem uns que também sempre narram da mesma forma, mesmo se for uma final de Copa do Mundo. Blazer, né? Que eu também não gosto. Dito isto, o Bora Presente participou da final da Copa do Mundo dos blogs contra um blog da Alemanha. Um blog não, um podcast. Final da Copa do Mundo de podcasts. Ganhamos do time alemão na final, o gol do Elton. Aquela taça ali, a réplica dela. Queria que você narrasse o gol do Elton na final da Copa do Mundo de podcasts. Mas se você me permitir a licença poética, Claro, meu amigo, claro. eu já mandei mensagem pra ti falando que eu adorava seus comentários na Super. O gol é do telespectador. Boa. É ou não é? Deixa eu molhar a palavra primeiro. Eu tô doido pra fazer xixi. Tá acabando. Bebe água pra caramba. É por isso que eu não participo bastidores. Tá? Ai, não, isso é concorrente. É por isso que eu praticamente não participo do pré e do pós-jogo e do intervalo. Porque não dá, né? eu faço xixi pra caramba, eu saio várias vezes porque bebo água demais. Peraí. Olha o timaço, bora pra resenha na final do Campeonato Mundial da Copa do Mundo de blogs, de podcasts, pensando que os meninos são blogueiros, são podcasters. Ah, meu Deus do céu. Tocada a bola pro Marcão, é o nosso ponta direito, o Marcão, nosso velocista. Ele dominou, avançou, tocou no meio campo pro Fuscaldi. 2,5 m Fuscaldi, parece jogador de basquete. Avançou pro Elton Novaes, olha o Eltinho, driblou, é o nosso Harry Potter, vai dominando o nosso Harry Potter. Eltinho avançou, tabelou, Fuscaldi ajeitou, lançou na ponta direita pro Marcão, que pique Marcão. Avançou, ala Sérgio Araújo, buscou, atenção, linha de fundo, cruzamento, cara do gol, Eltinho ajeitou, tabelou, pra audiência, pra você, pro telespectador, lá dentro, gol! Lá dentro é golaço. Bora pra resenha, vem. Bom demais. Sensacional. Madeira, obrigado, cara. Que homenagem é essa, né, no final? Vocês são Chegar ao número 1 milhão de uma forma melhor. Cara, 1 milhão eu tenho de muita visualizações. dificuldade de conseguir assistir podcast, blog. Falo com o Fael Lima, que vocês trouxeram aqui, que é um parceirão. Um dos poucos que eu consigo acompanhar, o seu e o de vocês, a mesma coisa. Quando você me mandou mensagem, eu fiquei numa alegria. Vocês têm uma história muito legal na comunicação. Sempre fui um fã seu, te via na televisão. O Call Up foi um evento foda. Vamos fazer mais. Foi foda. Te mandei mensagem sem conhecer. Eu acho vocês um trabalho incrível. Simonini, os colaboradores que vêm. E parabéns. A gente precisa fazer isso aqui em Minas, meu, para não ficar só São Paulo e Rio. Maravilha. Bom demais. Sensacional. Bom demais ouvir isso. Obrigado demais pela presença. Aproveitando a sua presença também, falar pro pessoal se inscrever no nosso canal. Sim. É muito importante. Ativar o sininho, as notificações, não é isso? Sininho, notificação. Seguir a gente nas redes sociais. Quanto mais inscritos, melhor. Ajuda bastante a gente. É importante demais. Né? Marcão, um abraço. Prazer demais te receber aqui. Sensacional. Eu sabia que seria bom e foi melhor do que eu esperava. É legal demais. Você é um cara talentosíssimo e gente boa pra caramba. Demais. Obrigado, que astral lá em cima hoje. Eu tinha um abraço. Satisfação gigantesca, Du. Obrigadão, Seu meu fã irmão. pra caramba, papai. Você brilha Nossa, mais que o sol. que isso. Beijo pro Thiagão, Thiagão. que tá aqui, nosso CEO. Gente boa. Gente boa. Você sabe que a gente só fez esse gol, nosso time só fez esse gol porque o Thiago tava machucado. Senão, Exatamente. Não, só tinha sido 2-0 pra eles. Ai. Ele é o Tô nosso brincando, goleiro. Thiago. Beijo pra você. Não, ele é o goleiro, ele tá lá atrás, não participou do jogo. Beijo, Thiagão. A goleiro joga com os pés agora, hein? Então foi 2-0 Madeira, um abraço. Obrigado. Obrigado, gente. Galera, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Sensacional.